alcançamos 40 ou 50 anos, que é meu caso, já estou chegando aos 50, acredito que muitos de vocês aí também, elas podem começar a nos matar. Aqueles com mais de 10 anos lendo isso, presta bastante atenção agora aqui comigo. Você está tendo essa informação. Aqueles com mais de 10 anos lendo isso, a pergunta não é se você quer ou não ter uma alimentação mais saudável para prevenir a doença arterial coronariana, mas se quer ou não revertê-la, pois é muito provável que já a tenha desenvolvido. Hoje eu quero falar do assassino número 1, que mais mata em todo o mundo. Inclusive, na sua família, você deve ter já alguém sendo vítima desse inimigo número 1. Mas uma coisa é certa, se você, assim como eu, buscar conhecimento, nós podemos ajudar aqueles que nós amamos, aqueles que já estão acometidos com esta doença mortal. Eu quero estar falando sobre o livro do Michael Greger, Comer para Não Morrer. Inclusive o link, se você quiser adquirir, é excelente para que você aumente o seu conhecimento com as dietas que vão curar das causas mortes mais comuns nos dias de hoje. Eu quero entrar com vocês hoje no primeiro capítulo. Ele fala exatamente logo do primeiro assassino, que é o quê? Doenças cardíacas. Este aqui, pessoal, é o assassino número 1. E eu quero falar rapidamente um resumo sobre esta variedade das doenças cardíacas, tá bom? E a gente tendo um pouco de conhecimento, com certeza e consequentemente a gente pode ajudar, né? Um amigo, pode ajudar um ente querido, né? Talvez a sua mãe, talvez o seu pai, o seu irmão, enfim, nós podemos ajudar muita gente. E logo aqui no começo, ele faz uma metáfora bem interessante aqui, que é importante a gente saber. Imagine se terroristas criassem um bioagente que se espalhasse impiedosamente, tirando a vida de 400 mil americanos todos os anos. Isso equivale a uma pessoa a cada 83 segundos. Tem ideia do que é isso? Deixa eu ver se está gravando aqui. É muita gente, sem trégua ou descanso, dia após dia, ano após ano. A pandemia seria sempre notícia de primeira página, estaria 24 horas no noticiário, todos os dias. Nós mobilizaríamos o exército, reuniríamos as melhores mentes da medicina em uma sala, a fim de descobrir uma cura para essa praga bioterrorismo. Em suma, nada nos impediria até os criminosos serem detidos. Foi assim que aconteceu na pandemia, não foi? Foi dessa forma, aquele desespero, o mundo todo para poder criar e tal a vacina. Felizmente não estamos perdendo centenas de milhares de indivíduos por ano para uma ameaça que pode ser prevenida. Ou estamos? Ele joga essa pergunta aqui. Na verdade estamos sim. Olha só. Essa arma biológica específica pode não ser um germe liberado por terroristas, porém mata mais americanos ou pessoas que têm uma dieta ruim anualmente do que a soma de todas as nossas perdas em guerras passadas, pessoal. É muito sério isso. Aqui nós vamos falar sobre dieta. O que você comer para não morrer, para não ser vítima desse tipo de doença. Se você já está acometido com essa doença, você pode até reverter isso mudando a sua dieta. Aguenta aí que nós vamos chegar lá. Tem algo aqui muito importante que eu quero falar para vocês, que tem logo nesse primeiro capítulo aqui do livro, que trata do quê? Como não morrer de doenças cardíacas. Ela pode ser detida, mas não em um laboratório, e sim em nossas mercearias, cozinhas e salas de jantar, pessoal. No que diz respeito a armas para combatê-las, não precisamos de vacina nem de antibióticos. Um simples garfo resolve. Pega a visão. Pega a profundidade. Às vezes a gente leva isso de uma forma muito dispersa. E olha só, um material rico como esse, pessoal,
É o que ele fez aqui, né? Ele comentou, fez essa metáfora. O mundo todo se mobilizaria para isso aqui. Mas o mundo todo não está se mobilizando para as doenças cardíacas que estão matando. Aliás, até estão sim, mas remediando. Vamos continuar aqui e vocês vão entender a profundidade. Se a epidemia está presente em uma escala tão grande e ainda assim pode ser evitada, por que não fazemos mais em relação a isso? O assassino a que estou me referindo é a doença arterial coronariana. E ela está afetando quase todo mundo que é criado seguindo a dieta americana padrão. É isso que está dizendo aqui. Na verdade, o nosso principal assassino aqui, pessoal, é isso aqui, ó. São depósitos de gordura nas paredes das artérias, chamados de placas ateroscleróticas. Esse é o assassino número 1, que mais mata no mundo todo. E estas placas, pessoal, essa dieta também, ela provoca o enrijecimento das artérias. E isso leva décadas, a ponto de chegar um momento em que você vai fazer um exercício, como está dizendo aqui, ó, um esforço, fazer algum esforço, a restrição da circulação sanguínea nas vias de acesso do coração pode acabar causando a angina. É aí que você começa a sentir essa dor no peito. A sensação de pressão na mesma região. Quando você pensa em doença arterial coronariana, pode ser que venha à sua mente amigos ou entes queridos que sofreram durante anos com dor no peito, dificuldade respiratória, antes de, enfim, sucumbirem. A gente é o que a gente come. O que você tem comido? De que forma você tem se alimentado? A gente precisa refletir sobre isso. O primeiro sintoma pode ser o último. É tão rápido que o primeiro sintoma que você tiver, estou sentindo uma dor no peito, pode ser o último. Pode já te dar ali um ataque fulminante e você partir dessa para uma outra. E aí? E ele diz aqui, ó, você pode estar sentindo perfeitamente bem em um momento e falecer uma hora depois. A gente nunca sabe. É aquele assassino oculto que você não está vendo, que você ainda não descobriu, porque você não tem os sintomas. Você entende isso? Isso é muito sério, pessoal. Então, por isso, o crucial é prevenir a doença cardíaca antes mesmo de você, de fato, descobrir que a tem. Aí ele fala de algumas evidências. Um conjunto de evidências mostra que havia enormes áreas do mundo onde a pandemia da doença arterial coronariana não existia. Eles investigaram hábitos alimentares. Por isso que eu falo, esse livro ele é recheado, pessoal, de pesquisas. Então é muito importante essas conclusões científicas aqui a gente aprender sobre, ok? E aí o que eles acabaram descobrindo? Na província de Guizhou, região que compreende 500 mil de pessoas, nenhuma única morte entre homens com menos de 65 anos pôde ser atribuída à aterosclerose ao longo de 3 anos. Olha só esses dados, pessoal. Os médicos compararam autópsias de ugandeses com a dos americanos, que haviam morrido com a mesma idade. Os médicos ficaram tão impressionados, pessoal, que examinaram outras 800 mortes em Uganda. Entre os mais de 1.400 ugandeses que passaram por autópsia, os pesquisadores encontraram apenas um cadáver com uma pequena lesão curada já no coração, o que significa que o ataque sequer foi fatal. Desde aquela época, a doença coronariana permanece como a principal causa de morte no mundo industrializado, enquanto no centro da África ela era tão rara que matava menos de um indivíduo em 1000. Isso é forte demais, pessoal. Isso é para nós realmente refletirmos. Você já viu aquela história? É genético. Minha mãe teve, eu também vou ter.
fulano vem lá do tio, da minha avó. Por quê? Essa doença ela segue. Não só essa doença cardíaca, mas várias outras. Segue, pessoal, pelo hábito alimentar. É aquele hábito alimentar que veio seguindo. Está junto aí. Entende isso? Então, olha como é importante o conhecimento. E ele diz o seguinte, pessoal, ele fala assim, ó, o que tudo isso significa? Que a doença cardíaca pode ser uma questão de escolha. Você pode escolher se você quer ter ela ou não, dependendo daquilo que você come. Se olhasse os dentes de pessoas que viveram mais de 10 mil anos, antes da invenção da escova de dentes, você notaria que elas não tinham quase nenhuma cárie. Olha que interessante. Antes mesmo da escova de dente. Elas jamais passariam um fio dental e ainda assim nada de cárie. Isso porque as barras de chocolates recheadas ainda não tinham sido inventadas. O motivo pelo qual pessoas têm cárie hoje é o fato de o prazer que elas obtêm com quitutes açucarados. Aí ele dá um paralelo aqui, ó. Mas se em vez de placa bacteriana em nossos dentes, estivermos falando da placa, aí é outra placa, pessoal, placa aterosclerótica, se formando em nossas artérias, não estaríamos falando apenas de raspar o tártaro do dente. Estamos falando de vida e morte. Então é legal trazer isso daqui para trazer essa reflexão. Ele dá mais um adendo aqui importante, ó. A doença coronariana é a razão número 1 pela qual nós e nossos parentes, nossos entes queridos, morreremos. É a causa número 1. É claro que depende de cada um tomar as próprias decisões sobre o que comer e como viver, mas será que não deveríamos tentar fazer essas escolhas com consciência, procurando nos educar sobre as consequências previsíveis das nossas ações? Isso é previsível, do jeito que ele falou aqui. É previsível. Assim, da mesma forma que evitamos alimentos doces que apodrecem os nossos dentes, podemos evitar gordura trans, gordura saturada e os alimentos cheios de colesterol que entopem nossas artérias. Então, aprender como escolher os alimentos pode prevenir, impedir e até revertê-la, ou seja, reverter a doença, antes que seja tarde demais. Está dizendo aqui. O que os pesquisadores descobriram? Fizeram um estudo com 3 mil homens aqui, pessoal. Mas dessa vez, os participantes foram aconselhados a tomar óleo de peixe. E, sobretudo, aqueles que receberam cápsulas de óleo de peixe tiveram um aumento no risco da doença cardíaca. Aqui nós estamos falando de pesquisa, de estudos, né? São estudos profundos, pessoal. Ele diz mais aqui, ó, nenhuma justificativa para o uso de ômega 3. Um outro dado aqui importante, falando ainda dessa questão, diz que a doença começa na infância. Olha só que importante isso. Pesquisadores realizaram uma série de 300 autópsias em baixas americanas na Guerra da Coreia, com uma média de idade em torno de 22 anos, apenas 22 anos, tudo moleque, tudo jovem. Um dado que o surpreendeu foi de que 77% dos soldados já apresentavam evidências visíveis de aterosclerose coronariana. Alguns até tinham artérias 90%, pessoal, bloqueadas ou mais. O estudo mostrou com clareza que a mudança aterosclerótica aparecem nas artérias coronárias anos e décadas antes da idade em que a doença arterial coronariana se torna um problema clinicamente conhecido. Agora veja isso aqui, ó. Estudos posteriores com vítimas de morte acidental com idade entre 26 anos identificaram estrias lipídicas, o primeiro estágio da aterosclerose, em quase todas as crianças americanas de 10 anos, pessoal. Olha a seriedade disso. Quando chegamos aos 20 e aos 30 anos, essas estrias podem se desenvolver até se tornarem placas
como as vistas nos jovens soldados americanos da Guerra da Coreia. E quando alcançamos 40 ou 50 anos, que é meu caso, já estou chegando aos 50, acredito que muitos de vocês aí também, elas podem começar a nos matar. Aqueles com mais de 10 anos lendo isso, pensa aqui, pessoal, presta bastante atenção agora aqui comigo. Você está tendo essa informação. Aqueles com mais de 10 anos lendo isso, a pergunta não é se você quer ou não ter uma alimentação mais saudável para prevenir a doença arterial coronariana, mas se quer ou não revertê-la, pois é muito provável que já a tenha desenvolvido. Isso é de você parar agora, neste momento, e ter uma reflexão. Como é que estão os seus exames? Você tem passado no seu médico, tem feito os exames, sabe como é que está o seu coração, está ok? Por quê? Quando você tem os exames, você olha mais a fundo o que está acontecendo com você. E a partir disso, você vai ter um motivo para você poder curar, para você poder mudar a sua dieta. Muitas vezes as pessoas têm medo de ir ao médico. Ah, não quero ir ao médico porque eu não sei o que pode acontecer lá. Não, você deve ir porque você tem que saber o que está acontecendo para que você mude os seus hábitos, para que você transforme a sua dieta. Falando aqui do colesterol LDL, isso aí você deve fazer, né? Você pede ali um exame hemograma completo, né? E aí você vai pegar o colesterol, você vai saber o colesterol. O LDL, o tal do colesterol ruim. Veja aqui, ó. Para reduzir de modo expressivo o nível de colesterol LDL, é necessário reduzir significativamente a ingestão de 3 coisas: gordura trans, provenientemente de alimentos processados e também natural, na carne e nos laticínios, a gordura saturada, muito encontrada em produtos de origem animal, em junk foods, e, em menor extensão, o colesterol dietético, encontrado apenas em alimentos de origem animal, sobretudo em ovos. Notou um padrão aqui? Todas as 3 coisas que impulsionam o colesterol ruim, o fator de risco número 1 de nosso principal assassino provém da ingestão de produtos de origem animal e junk food processada. É possível que isso explique por que populações com dieta que tradicionalmente giram em torno de alimentos vegetais integrais permanecem livres da epidemia de doenças cardíacas. É forte isso, hein? Isso aqui, pessoal, vale ouro. Informação vale ouro, que pode salvar ainda a sua vida e pode fazer com que você, através do seu conhecimento, você consiga salvar a vida dos seus, daquele que importa para você, do amigo. Isso é importante. Segundo o Dr. Michael Greger, o nosso LDL, que é o colesterol ruim, tem que estar aqui, pessoal. O nível do colesterol LDL ideal é de provavelmente 50 mg por decilitro ou 70 mg por decilitro. E pelo que parece, quanto mais baixo, melhor. 50, 70. Às vezes você vai lá, o seu LDL está 170, está 140. É uma boa ideia já de você pegar e já pedir o seu hemograma. Pede o seu exame de sangue, né? E aí você vai dar, já com essas informações, você já vai conseguir ter um parecer melhor de como está a sua saúde. Como é que está essa bomba relógio? Será que é uma bomba relógio? Ou está tudo tranquilo, está tudo legal e você tem consciência disso porque você fez os exames, você está acompanhando, você sabe exatamente aquilo que você está comendo. Um LDL em torno de 70 mg por decilitro corresponde a uma leitura de colesterol total em torno de 150. O colesterol total. O nível abaixo do qual nenhuma morte por doença arterial coronariana foi relatada no famoso estudo de Framingham. Agora pasmem, pessoal. O colesterol médio nos Estados Unidos é muito mais elevado do que 150 mg por decilitro. Está em torno de 200 mg por decilitro. Se o resultado de seu exame de sangue for um colesterol total de 200,
mg por decilitro, seu médico talvez o tranquilize, falando que o nível está normal. Mas em uma sociedade em que é normal morrer devido a doenças cardíacas, ter um nível de colesterol normal, entre aspas, não deve ser uma boa coisa. Se todo mundo está morrendo, então não deve ser normal, não. Não deve ser uma boa coisa. Você precisa se conscientizar disso. Para se tornar praticamente invulnerável a ataque cardíaco, é necessário ter um colesterol LDL, né? Abaixo de 70 mg por decilitro, pelo menos. Os planos de saúde cobrem estatinas para reduzir o colesterol. Então, por que mudar a dieta se você pode apenas engolir os comprimidos diariamente pelo resto da vida? Não é? E aí? Você vai mudar a sua dieta? Ah, toma um remédio aí, tá tudo certo. O remédio já vem curando. Galera, não é assim não. As coisas não são assim. Infelizmente, conforme será visto no capítulo 5, esses remédios nem de longe funcionam como as pessoas pensam. E além disso, causam efeitos colaterais indesejáveis. A coisa é muito mais embaixo, pessoal. Por isso que você vai no médico, você tem um problema, ele te dá um remédio, aí o efeito colateral desse remédio, ele vai te dar um outro. E aí o efeito colateral dos dois juntos, ele vai te dar mais um terceiro. Quando você pensar, você não sabe nem com que doença que você está, de tanto remédio que você toma. Um para baixar a pressão, o outro para não sei o que, para afinar o sangue. E isso aqui tem uma indústria por detrás. As indústrias das estatinas, né? Você já sabe. Para aqueles com alto risco de doença cardíaca, que não querem ou não conseguem reduzir os níveis de colesterol naturalmente com a mudança na dieta, os benefícios das estatinas em geral sobrepõem os riscos. Contudo, tais drogas possuem sim efeitos colaterais como o risco de danos hepáticos ou musculares. Então, as estatinas vai trazer esses colaterais, não tem jeito. É mais fácil mudar a sua dieta para uma dieta de qualidade e você ter vida com qualidade. Aonde os efeitos colaterais vão ser só benefícios, vão ser benéficos. E outra, um dos efeitos colaterais, pessoal, das estatinas, segura aí, é relacionado ao cérebro, como perda de memória e confusão mental. É um dos efeitos colaterais das estatinas. E também ela parece aumentar o risco de desenvolvimento de diabetes. Não estou dizendo, pessoal, para você, como eu falei, eu já vou repetir novamente, eu não sou doutor, não sou nutrólogo, eu simplesmente sou uma pessoa que quer ter uma qualidade de vida melhor e eu sei que se não tiver uma dieta saudável, todas essas doenças vão fazer parte do nosso organismo, tá? Então, eu sou um curioso, eu sou aquela pessoa que busca informação para tê-las, para poder me curar, me ajudar, reverter doenças e conseguir ajudar os meus entes queridos. E eu penso que você, se você está aqui nesse vídeo ainda, é porque você também pensa da mesma forma, compartilha da mesma opinião, né? Do mesmo viés. Então peço a você, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama, que você vê que precisa mudar a consciência para aquilo que estão ingerindo, né? Ter esse livro aqui, ó, tem que ser lido todos os dias. Assim como nós lemos a Bíblia, é um livro que nós precisamos ler, porque ele fala exatamente do nosso corpo, o que acontece quando você não tem uma alimentação saudável, pessoal. Tá tudo aqui. E eu tô lendo só a parte, fazendo um resumo aqui na parte da doença cardíaca. E tem também doenças como o câncer relacionadas a os efeitos colaterais do uso das estatinas. É sério isso. É possível baixar o colesterol naturalmente, com tanta eficiência quanto estatinas de primeira linha, mas sem os riscos dos colaterais que eu acabei de falar aqui.
Na verdade, os efeitos colaterais de uma alimentação saudável tendem a ser bons e protegem o seu fígado, protege o cérebro, menos risco de câncer e diabetes, como será explorado, né, ao longo aqui do livro. Então, esses são os efeitos colaterais benéficos de uma dieta, que também vai baixar o seu LDL. Doença arterial coronariana é reversível, pessoal. E aqui vem o milagre da dieta à base de vegetais. E aqui eu coloquei aqui, ó, a doença arterial coronariana de seus pacientes começou a retroceder. Aqui foi feita uma pesquisa. Os pacientes, quando começaram, mudaram a dieta, né, para dieta à base de vegetais, olha aqui, ó, eles estavam melhorando. Assim que eles interromperam a dieta entupidora de artérias, seus corpos conseguiram dissolver partes das placas formadas. Artérias foram desobstruídas sem remédio ou cirurgias, mesmo em alguns casos de pacientes com lesões em 3 artérias coronárias. Isso sugere que seus corpos o tempo todo queriam se curar, porém nunca havia tido chances. O nosso corpo, ele se cura, pessoal. Se você souber alimentar, dar o combustível certo, o seu corpo sempre vai te curar e te livrar de certos tipos de doenças que nós vemos aí matando muita gente. Este é o segredo mais bem guardado da medicina, como ele diz aqui, ó. Em condições apropriadas, o corpo se cura. Ali dá um exemplo aqui, se você vai e bate sua canela na quina de uma mesa, aí beleza, você sente aquela dor. À tarde, isso é de manhã, à tarde você bate de novo. Pô. Aí na terceira vez você bate de novo à noite. Aí, ficou já roxo, já ficou ali com uma situação séria. Você vai no médico, o que ele vai passar para você? Toma esse analgésico. Aí você toma, ficou bacana, você sentiu melhor. Mas aí no dia seguinte você continua batendo, porque o negócio fica no caminho e você bate de novo, sua canela no mesmo lugar. Ou seja, você só está remediando, você não está tirando a causa. Você não está indo direto na fonte. Porque quando você tirar esse impacto, o seu corpo ele vai se regenerar sozinho. Você poderia ir ao médico e reclamar que sua canela está doendo, sem problema, diria ele, sacando um receituário para prescrever analgésicos. Você voltaria para casa ainda batendo a canela 3 vezes por dia, mas os comprimidos para a dor fariam com que se sentisse muito melhor. Ainda bem que a medicina moderna existe. É isso que acontece quando as pessoas tomam nitroglicerina para dor no peito. A medicina pode oferecer um alívio tremendo, porém não está fazendo nada para tratar a causa subjacente, como eu falei aqui. Neste capítulo ele fala aqui, ó, seu corpo deseja recuperar a saúde, mas você precisa permitir que isso aconteça. Caso continue se machucando 3 vezes por dia, o processo de cura é interrompido. Pense no cigarro e no risco do câncer de pulmão. Uma das coisas mais incríveis que aprendi na faculdade, diz Michael Greger, de medicina, é que 15 anos depois de parar de fumar, seu risco de desenvolver câncer de pulmão se aproxima ao de alguém que passou a vida sem fumar. Seus pulmões podem limpar todo o acúmulo de alcatrão com o tempo. É quase como se você nunca tivesse fumado, pessoal. Seu corpo cura, ele vai se limpando. Esse artigo aqui é da hora, ó. Castanha do Pará. O que ele diz aqui? Eu vou precisar ler isso aqui rapidamente para vocês. Essa foi uma descoberta mais loucas que já vi. Pesquisadores do Brasil, de onde mais, ele até coloca assim, serviram a 10 homens e mulheres uma única refeição, a qual continha de 1 a 8 castanhas do Pará, em comparação ao grupo de controle que não comeu nenhuma castanha. Uma simples porção de 4 castanhas do Pará surpreendentemente melhorou os níveis de colesterol quase na mesma hora. Os níveis de LDL, conhecido como colesterol ruim, estavam mais baixos em espantosos 20 pontos, apenas 9 horas após a ingestão da castanha do Pará. Nem mesmo remédios são capazes de agir assim tão depressa.
E olha que informação valiosa, castanha do Pará, pessoal. E ele recomenda aqui você comer uma castanha do Pará por semana, ou seja, você consumir 4 castanhas por mês. Eu espero ter ajudado você de alguma forma e vou insistir, compre esse livro, que esse livro vai fazer uma diferença muito grande. Você vai poder se ajudar e ajudar a sua família, seus entes queridos. Peço a você que compartilhe, se inscreva no canal, compartilhe para alguém que você ama, pessoal, que esteja passando por isso, para abrir a consciência. E este livro está aqui, o link está aqui na descrição. Se você comprar pelo canal, você ajuda o canal. Que Deus abençoe sua vida grandiosamente, em nome de Jesus.